pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinário do Empresário Amigos. Hoje teremos mais outra rodada de exposições, debates e perguntas e respostas. Então, eu vou iniciar como é que vai ser o formato das questões. Primeiro, os expositores vão se apresentar na seguinte ordem: Jean Carlos, que é advogado, Henrique, que é empresário, e Manu, que é contadora. Cada um fará sua exposição e, após o término, vamos fazer uma mesa redonda entre eles, onde farão perguntas e respostas entre si. E depois passamos para a questão das perguntas dos convidados, ok? Então, vamos dar prosseguimento, dando início à palavra a Giancarlo para fazer sua exposição. Giancarlo, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem? Tudo tranquilo, né? Pronto, vamos lá. A gente vai dar sequência aqui e tentar se aprofundar um pouco mais nessas medidas agora trabalhistas, que todo dia é o desespero dos advogados e contadores. De manhã sai a medida provisória, à noite o STF revoga. De manhã sai um decreto, à noite existe uma cassação pela Assembleia, pelo Congresso, alguma outra coisa. Então, é um desespero aqui para a gente viver nessa instabilidade e segurança jurídica, né? Nesse caminho, hoje tivemos outra surpresa, né? Que foi o reconhecimento pelo STF da inconstitucionalidade de dois artigos daquela medida provisória, aquela que veio inicialmente a estabelecer a questão do teletrabalho, entre outras coisas, né? E uma das coisas que estabeleceu, que estava contido na MP 927, era que o contágio através do Covid-19 não poderia ser admitido de forma nenhuma com doença acidentária, né? Na verdade, isso aí seria uma contradição contra tudo que já existia. Seria uma exceção, né? Não seja, estava saindo do padrão. Por quê? Porque ali era quase como que se o governo quisesse proteger, dar um cobertor a mais das empresas para poder incentivar o trabalhador, a manutenção do emprego. Só que, ao incentivar a manutenção do emprego, está incentivando também a quebra do isolamento social, né? E foi isso que eu acho que talvez tenha modificado, tenha induzido o STF a verificar isso e revogar esse artigo. Nada mais é esse artigo do que, tirando a suspendendo a eficácia desse artigo, o artigo 29 da MP, significa simplesmente que poderá a Covid-19 ser considerada como doença acidentária. Poderá, mediante comprovação. Ou seja, não está totalmente excluído do rol de doenças que não podem ser acidentárias. Agora, o que é que a gente pode fazer para se proteger disso aí? Simplesmente fazer o que se faz com todos os procedimentos de segurança do trabalho. Tem aqueles programas, aquele conhecido que é o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que toda empresa tem que ter, deve ter, e agora, principalmente nesse momento, né, está mais aprofundado e mais direcionado para a questão do Covid-19, né, para poder fornecer os EPIs de forma adequada e ter toda a prevenção para que não tenha repercussões futuramente com acidentes ou o contágio dos funcionários com essa doença. E não venha repercutir negativamente. Em forma geral, o que isso vai gerar a mais? Vai gerar o grande benefício para o trabalhador, nesse caso, foi que ele não vai estar, basicamente, excluído das coberturas sociais concedidas pelo INSS a doença acidentária. Ou seja, se ele pegasse hoje, antes dessa revogação, a Covid-19, e viesse a passar mais de 20 dias, por exemplo, 30 dias afastado, ao retornar, ele, por exemplo, não teria direito à estabilidade, não poderia ter, porque não poderia ser caracterizado como doença de trabalho, poderia, e entre outros benefícios. Né? Já agora, dessa forma, estando caracterizado como uma doença acidentária, não só ele vai ter direito à cobertura do INSS, né, como doença acidentária e não auxílio-doença, né, e aí ainda pode ter uma estabilidade que vai
durar pelo menos 12 meses de trabalho, se ficar caracterizada como doença se declarar realmente, né? Entre inúmeras outras repercussões. Então, assim, isso é uma coisa importante, mas ainda digo, o mais importante para a gente é reforçar a questão de prevenção, principalmente com os programas de prevenção de saúde, né? A fazer basicamente o que você faz na sua empresa, o que você faz na sua casa. Redobrar os cuidados em virtude dessa situação que pandemia que a gente se encontra, né? Vou deixar só a palavra agora com você já, Flávio, deixar esse toque para aguçar aí as dúvidas e para poder ficar aberto para a resposta, tá bom? Vai lá, Flávio. Ok, Giancarlo, obrigado. Vou passar a palavra agora em seguida para Henrique fazer sua exposição e seguimos com o webinário. Olá, gente, boa noite. Agradeço a presença dos participantes. Eu sou o Henrique Kinert, eu sou administrador de empresas de formação e com especialização em marketing e gestão empresarial. Nos últimos mais de 20 anos, eu trabalhei sempre na área comercial em empresas nacionais e multinacionais e venho me dedicando nos últimos anos a ajudar empresas a melhorar o caixa, principalmente através de redução de custo tributário. E entrando agora nesse assunto de tributação, eu queria compartilhar com vocês um dado que, na minha opinião, chama muita atenção. Um dado que diz respeito à maioria das empresas no Brasil. De acordo com a fonte do impostômetro do IBGE, cerca de 95% das empresas brasileiras pagam impostos de forma indevida. Entenda como indevida a maior. Pois é assustador uma situação dessa. E não imagine você que isso é um problema de pequenas empresas. Isso não é verdade. Isso é uma questão relacionada a pequenas empresas, médias empresas e também grandes empresas, independente da sua opção por regime tributário. São empresas de lucro real, são empresas de lucro presumido e também empresas optantes pelo Simples Nacional. Não existe qualquer questão priorizando uma ou outra. Quase a totalidade delas estão pagando mais impostos do que devem. E aí você deve estar se perguntando nesse momento, por que será que um empresário paga imposto mais do que ele deve pagar? Não conheço nenhum que esteja satisfeito com a carga tributária, então por que pagará maior? Eu respondo isso para você de duas formas e de duas maneiras. A primeira delas, isso acontece, primeiro, devido à complexidade das leis tributárias e à dificuldade também de se ater a todas as obrigações que as leis exigem. E não bastasse essa dificuldade, a gente tem um segundo fator que leva a essa estatística. Qual seria o segundo fator? A alta complexidade e dificuldade em manter-se atualizado com todas as normas tributárias. Como é difícil ao empresário se manter atualizado se todos os dias 46 novas medidas tributárias são publicadas no Diário Oficial da União. Isso é mais um dado, uma fonte do impostômetro do IBGE. 46 novas medidas. O empresário já tem diversas atividades, diversas responsabilidades e ainda assim manter-se atualizado com essa complexa legislação tributária. Tudo isso, esse cenário mostra uma oportunidade que é imensa para quase todas as empresas brasileiras. Uma oportunidade quando, na medida em que muitas delas pagaram nos últimos anos impostos além do que elas deveriam. E quando a gente traz para o momento atual, esse momento de pandemia de Covid-19, a gente tem hoje uma quantidade imensa de empresas que estão com seríssimos problemas de caixa. Muitas delas deixaram de funcionar, estão com as portas fechadas de acordo com medidas de governo de estado, de governo municipal, impedidas de funcionar ou então funcionando com um faturamento muito aquém daquilo que era o habitual. E nesse momento, muitas delas sequer possuem caixa suficiente
para atravessar esse momento de dificuldade, esses 3, 4, 5, talvez até mais que 6 meses de dificuldade pela frente. Simples seria pensar, aumentar a receita, vender mais, reter clientes. Isso tudo se mostra, até certo ponto, muito difícil para algumas atividades que estão enfrentando seríssimas restrições. Então, a minha dica nesse momento é atentar especificamente para gastar energia para procurar reduzir custos e despesas de toda a ordem. E nesse sentido de reduzir custos e despesas, entrando especificamente para a questão de redução de custos tributários, eu tenho como uma recomendação algo que tem uma total atratividade nesse momento que a gente vive hoje. Existe um mecanismo que é a revisão tributária, a revisão dos impostos que foram pagos pelas empresas. Essa revisão, quando realizada, ela pode mostrar para o empresário algumas oportunidades que ele desconhecia. E essas oportunidades elas podem ser recuperadas. Então, um trabalho, um assessoramento de revisão tributária pode dar ao empresário 2 grandes benefícios. O primeiro deles é a possibilidade de recuperar os impostos que eventualmente foram pagos a maior nos últimos 60 meses. E, além disso, tão importante quanto um segundo benefício, a partir do momento que o empresário ele passa a ter conhecimento daquelas ineficiências, erros, deslizes que eram cometidos e ele passa a corrigir o presente para o futuro. E tudo isso pode fazer com que a sua carga tributária seja reduzida de forma bastante interessante. Então, somente para finalizar, então nesse momento eu recomendo que os empresários pensem, cogitem esta possibilidade que tem e pode levar impactos realmente positivos ao caixa de muitas empresas aqui no Brasil. Flávio, eu encerro e eu acho que no momento de perguntas e respostas a gente pode entrar em alguns detalhes de alguma pergunta mais específica. É com você. Perfeito, Carlos. Importantíssimas as suas observações e dá para a gente perceber que é preciso de um profissional à maneira de um soldado para nos defender de todas essas intervenções que o Estado faz no universo do empreendedor. Então, precisamos muito disso. Eu vou passar agora a palavra para Manu. Manu é contadora e ela vai fazer sua exposição, trazendo os elementos que ela guardou para nós. Manu, fique à vontade. Olá, gente. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Estão me escutando direitinho, me vendo direitinho, né? Sim. Como sempre, gente, o objetivo aqui é trazer realmente notícias financeiras para vocês, sempre novas pautas. Gosto muito da área trabalhista, fiscal, porque eu acho que tudo se mistura, né? E como o Flávio falou, eu sou Manuela, sou contadora, vim da Conesconte, né, que é um escritório de contabilidade, e meu objetivo aqui para hoje com vocês é passar algumas dicas. Toda semana eu trago para vocês dicas de projeto de lei. Inclusive, eu já quero, assim, deixar claro que essa semana não tem tantos projetos de lei que foram criados assim da área de financiamento, mas se tiver algum financiamento novo, eu vou trazer aqui para vocês. Toda semana surge uma nova opção, toda semana tem uma nova possibilidade. E aos pouquinhos, em cada encontro, eu vou trazendo. Mas hoje eu queria salientar para vocês 5 coisas que podem ser reavaliadas nesse momento de crise na sua empresa. Então, hoje meu objetivo é trazer 5 pontos que podem ser reavaliados na sua empresa. Porque eu não sei se vocês perceberam, com certeza perceberam, já tivemos prorrogação no mês de maio. Então, as empresas estavam imaginando que elas iam voltar agora, início de maio. E não voltaram. Foi prorrogado mais um tempo. E muitas pessoas dizem que vai ser prorrogado até o final do mês de maio. Então, nós temos que nos preparar em relação às despesas. Reavaliar coisas que normalmente você não avaliaria. Como, por exemplo, energia elétrica do escritório. Para que você está mantendo energia elétrica se você não está indo lá?
Por exemplo, no meu caso, eu virei home office. Minha previsão para volta é muito depois, se brincar, depois do segundo semestre. Aí, para que eu vou manter a conta de energia? Ah, Manu, mas é pouco. Mas para quê? Gente, entenda uma coisa, na vida financeira, qualquer R$60, R$50 já vale. É R$50 por mês que no final do ano já monta um valor maior. Então, é economizando em coisas pequenas que no final a gente consegue sim reerguer a nossa vida financeira. É pensando nas coisas pequenas, porque as coisas pequenas, quando se somam, ficam uma coisa cara. Então, se você não vai no seu escritório, se ninguém vai no seu escritório, se você não tem previsão de volta, se mesmo se voltar um momento de calamidade pública, você não vai voltar para o seu escritório, você tem que repensar a questão de energia. Como também é muito importante, a questão da net, de internet. Vou dar um exemplo para vocês. No meu escritório, a gente tem na internet em cima, embaixo, tem contas caras da net. E nesse período não estou utilizando nada do meu escritório. Muito pelo contrário, eu estou pagando para os meus funcionários, para eles terem planos. Então, é claro, eu cancelei esse período da net no meu escritório. E quando eu voltar para o escritório, eu vou fazer a abertura de tudo. Então, você tem que buscar suspender, cancelar coisas que você não está trabalhando. Mas você diz, ah, Manu, mas daqui a um mês eu volto. Será que vai ser daqui a um mês? Toda a vida financeira a gente se planeja. E mesmo que seja um mês já pode ser a diferença. Guardar um pouco mais de dinheiro, repensar a vida financeira, se planeja para frente, se planeja a longo prazo. Não pensa somente agora, não. Não pensa que a situação está tão difícil assim que não vale a pena economizar. Cada centavo a gente já vale na vida financeira. Agora, é claro, fazer isso de uma forma que não seja sovina, né, gente? Ninguém aqui está mandando vocês amarrarem e não pagarem nada. Eu estou dizendo apenas para vocês guardarem dinheiro para as opções que são melhores, como pagamento de salário, como pagamento de benefícios para os seus funcionários e pagamento de despesas de casas. Como também em relação ao aluguel. O aluguel, gente, conforme até mesmo outras pessoas do grupo já comentaram, o aluguel é uma coisa que pode ser negociada e que vocês têm que buscar realmente negociar, entendeu? Buscar correr atrás dessa negociação com aluguel. Por exemplo, fazendo uma negociação com aluguel, eu consegui baixar meu aluguel em 50%, sem deixar de pagar a pessoa, sem perder a sala, sem ter que fazer isso. Tem muitas pessoas, inclusive, que resolveram perder a sala. Cancelaram o aluguel porque não iam utilizar por muitos meses. Eu ainda mantive a sala. Você vai ter que avaliar o que é que vale a pena para você, manter a sala ou não. E você tem que avaliar justamente essa questão de negociação. Além disso, é muito importante a questão das compras. Porque o que acontece? Você, nesse período, gente, não é um período para você investir, não é um período para você comprar, entendeu? Não é um período para você fazer compras na internet. E às vezes, quando a pessoa está em casa sem fazer nada, ela quer entrar na internet, né, e fazer compras para o escritório, fazer compras para as vidas pessoais. E, gente, nesse momento é o momento que você pensa 5 vezes ou 10 vezes antes de fazer uma compra. Porque a gente não sabe quando é que realmente, quanto tempo isso vai durar. E quanto tempo vai ter um impacto na nossa vida financeira. E a prospecção dos economistas é que vai ter um bom tempo. Até 2022, nós vamos sentir efeitos desse momento que nós estamos passando. Então, temos realmente que repensar as compras que estão acontecendo, mesmo que esteja tudo na promoção, né? Também tem esse fato. Além disso, é muito importante que vocês revejam os financiamentos. Por exemplo, tiveram pessoas que conseguiram suspender por 1 ano o financiamento habitacional. Então, eles ligaram para a Caixa, conseguiram suspender por 1 ano o financiamento habitacional, o financiamento do escritório, os empréstimos. Várias pessoas conseguiram suspender os empréstimos por um período específico, de acordo com negociação com os bancos. Como também esse período está muito propício para você negociar contas de cartão de crédito, que é excelente, negociar tudo em valores baixos. Porque se você estava devendo muitas coisas, empréstimo, cartão de crédito, várias coisas, esse momento está muito propício também para você tentar se regularizar. Para você avaliar junto aos bancos qual é a melhor opção. Eles estão reduzindo juros e reduzindo valores. E para finalizar, que é uma coisa muito importante, temos novas áreas. Lembra que toda live eu falo para vocês que o segredo também da vida financeira é se readaptar, é realmente reavaliar o negócio que você está fazendo, é reavaliar a sua atividade econômica. E hoje eu estava vendo uma reportagem que eu achei muito interessante. Uma pessoa que saiu da área de salão de beleza e agora está fazendo limpeza nos carros das pessoas e na casa das pessoas. Não é que ela está entrando dentro de casa, ela tem equipamentos
que soltam vapor e limpam a casa da pessoa, limpam o carro da pessoa. Eu achei muito interessante, porque a pessoa não entra dentro da casa, passa um vapor, um líquido específico que faz a limpeza, inclusive previne a questão do coronavírus. Então, tem novas fontes de negócio surgindo. Toda crise também é uma oportunidade. Toda crise é uma oportunidade. Então, eu espero que vocês consigam readaptar seus negócios para as novas possibilidades do mercado. Não se fechem. Não pensem que não há uma opção, porque sempre há uma opção. E, assim, eu termino com uma frase que eu gostei bastante, que é impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Então, você não consegue progredir sem mudança. Se você não mudar a forma como você pensa, você não vai mudar nada sempre. Vai ficar sempre a mesma coisa. Não é isso que a gente quer, principalmente nesse momento de crise. E é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Como sempre, um prazer estar aqui. Obrigado, Manu. Podia resumir a sua fala numa palavra só: austeridade. É isso que todos nós agora estamos aprendendo. Aos que não sabem, austeridade é que sustenta a empresa, que significa gastar menos do que ganha. Nunca foi uma hora tão importante para a gente agir dessa forma. Pessoal, então vamos passar agora para a segunda fase do nosso webinário, onde vai ter uma mesa redonda, onde os expositores perguntarão para os outros expositores perguntas específicas para que eles entendam e vocês, ou melhor, todos nós possamos compreender. Então, a primeira pergunta, eu acho que deve ser feita por Jean Carlos, é isso? Sim, Flávio. Vou fazer uma pergunta aqui, não foi comentado, eu acho que vou fazer aqui para o Henrique. Henrique, você vem sempre falando que as empresas, incentivando as empresas a fazer esse tipo de recuperação tributária perante a Receita Federal, e diz que essa... Alô? Estão ouvindo? Estou ouvindo. E você, Henrique, sempre disse que essa recuperação pode ser feita de forma administrativa. Mas se a gente começar a entrar com esses processos administrativos de recuperação judicial, de recuperação de tributos, será que a empresa pode ficar avisada pela Receita, sofrer alguma perseguição dessa forma? Alguma coisa nesse sentido, Henrique? Oi, Jean Carlos. Muito boa a sua pergunta, porque eu escuto muito isso no mercado, esse tipo de questionamento tenho recebido de muitos empresários. E a minha resposta ela é muito pragmática. Isso é muito mais um mito do que uma realidade. Isso, na prática, não se evidencia. Até porque o mecanismo da revisão tributária e, quando exitoso, da recuperação dos impostos, ele está previsto em lei. Ele é um direito do contribuinte. Se o contribuinte ele percebe e ele atesta que ele pagou a maior nos últimos 5 anos, ele tem o direito, amparado pela lei, em buscar esses valores de volta. E justamente a lei que o ampara é também a lei que impede qualquer tipo de perseguição de qualquer órgão de fiscalização. Então, isso é muito mais um mito do que a realidade do nosso dia a dia. Espero ter respondido. Eu acho, Henrique, que a pergunta é você que faz agora. Eu tenho uma pergunta para Manu. Manu de Paula, ela terminou a fala dela comentando sobre um empresário que ela conhece que mudou de ramo. E assim, diante de toda essa pandemia, essas dificuldades, essa crise, eu te pergunto, Manu, existe empresa que tem condições, que tem capacidade de lucrar nessa toda situação que a gente se encontra hoje? Qual a tua opinião? Com certeza, Henrique. Boa pergunta. Com certeza tem empresas que conseguem sim solucionar e conseguem ter lucro nesse momento de crise. Gente, não é todo mundo que está tendo prejuízo, não é todo mundo que está mal financeiramente. Tem empresas que nunca foram tão boas como estão hoje. É tudo questão de oportunidade e visão. A visão de saber que as coisas mudaram e que, portanto, eu vou adaptar meu negócio e minha vida financeira à nova mudança.
e não ficar esperando que as coisas aconteçam e as coisas se solucionem, porque essa é a visão do empreendedor. O empreendedor, ele não fica parado esperando as notícias chegarem. O empreendedor, ele busca se antecipar às notícias para que quando vê a oportunidade, ele já está lá. Então, tinha empreendedor, para você ter ideia, Henrique, que é cliente meu, que antes mesmo de surgir esse estado de pandemia, ele já estava prevendo que ia chegar o coronavírus no Brasil e começou a vender loucamente álcool gel. Então, quando estourou a crise, que todo mundo saiu correndo atrás de álcool gel, ele já tinha estocado um monte de álcool gel, porque sabia que iria chegar esse coronavírus aqui. Então, ele acompanhava as mídias mundiais, acompanhava as mídias, ele sempre me disse, Manu, se prepara, a pandemia vai chegar. Aí a gente diz, você exagera, mas quando veio a crise, ele foi o único que tinha estoque suficiente para suprir diversos locais e faturou muito, porque ele foi prevenido, ele se antecipou às mudanças, mudou o KINAI, ele teve a capacidade de ver a oportunidade chegando. Uma pena que a oportunidade que chegou é uma coisa que é horrível, né? Mas não deixa de ser uma oportunidade de negócio, entendeu? Já que tinha pessoas querendo comprar. Ótimo. Obrigado, Manu. Eu acho que, Manu, agora é você que faz a pergunta para outro debatedor. Eu estava justamente pensando, Giancarlo, eu pensei em fazer uma pergunta para ele. Com essa decisão do STF que você estava comentando hoje aqui, todo funcionário meu que quiser pegar o Covid-19, será minha responsabilidade? Ou seja, todo funcionário que pegar o Covid-19 agora, você é responsável por esse funcionário? Vai ser considerado acidente de trabalho? Acho que essa é a grande pergunta e a pergunta que permeia na mente dos empresários, né? Porque muita gente está pegando Covid agora, nesse momento. O grande medo que ficou todo mundo agora, Manu, realmente foi isso, né? Será que qualquer pessoa que pegar Covid, eu vou ser responsável, vou ter que sustentar ele pro resto da vida se ele tiver alguma gravidade na doença, alguma coisa? Não. Na verdade, o que mudou foi o seguinte, antes da revogação feita pelo STF do artigo 29 da MP, não poderia ser de forma nenhuma caracterizada a doença Covid-19 como doença acidentária. Agora, simplesmente vai ser uma doença qualquer, que você pode pegar ou qualquer acidente de trabalho, né? Que vai depender de comprovação também. Antes estava expressamente vetado a caracterização do Covid-19 como doença acidentária. Ou seja, a empresa simplesmente vai ter, o trabalhador vai ter o ônus da prova de comprovar que esse dali realmente teve um agravamento em virtude de alguma negligência de culpa ou dolo da empresa. Mas, a princípio, não vai ser isso, não. Tá? A empresa pode ficar tranquila se ela tomar todas as medidas cabíveis que a legislação manda, ela não vai ter prejuízo nenhum a mais, não. Tá bom? Show de bola. Isso é importante para passar para os clientes. Show. Ok. Eu acho que agora sou eu que faço, hein, Flávio? Faz a pergunta. Eu vou fazer mais uma aqui agora. Eu vou fazer para Manu, né? Manu, saiu essa semana mais algum projeto de lei. Eu estava em tramitação aquele 1282 de 2020, né? Essa é uma forma nova de empréstimo que já saiu, já foi aprovada ou não? Como é que está a situação desse projeto? Já posso pegar dinheiro e gastar por conta ou não? Ainda não, Jean, ainda não. Esse projeto de lei 1282, eu até comentei semana passada na live que teve aqui, disse que estava perto da aprovação, mas infelizmente ainda está aguardando a apreciação do Senado. Então, ainda está aguardando a apreciação do Senado, não foi 100% atualizado, mas está mais perto do que nunca, né? A verdade seja dita, eles estão meio conservadores agora, porque eles estão pagando os benefícios emergenciais e auxílio emergencial. E uma parte desses recursos aí do fundo do projeto de lei 1282, que faz um empréstimo muito bacana, com juros muito baixos, uma parte desse recurso vem do governo. E agora o governo está gastando tudo que tem e não tem com os auxílios e benefícios emergenciais. Então, vai passar esse projeto de lei, sim, que vai possibilitar com que o empresário pegue um crédito mais barato, sem ter que ter tantas certidões para pegar esse crédito, com juros baixos, bem mais baixos que os mercados. Mas, porém, a gente tem que esperar. Agora já está mais perto que nunca. Agora só falta a apreciação do Senado Federal. Pode ser que amanhã talvez já processe. Todo dia a gente corre lá para dar uma olhadinha. E assim que tiver, eu trago para cá. Perfeito, Manu. Eu acho que agora a pergunta é de Henrique. A Manu que faz para o Henrique, não? Pode ser. Show de bola. Então, Henrique, como pagar
uma assessoria em recuperação tributária se a maioria das empresas está em dificuldade financeira, evitando contrair novas despesas? Isso é uma pergunta muito boa, né? Porque muitas vezes a pessoa diz, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma recuperação tributária. O que você acha em relação a isso? A questão do custo, né? Para que ela consiga fazer esse serviço aí de recuperação tributária. Manu, essa é uma preocupação realmente que permeia a cabeça do empresário, principalmente nesse momento que vivemos. O que eu posso dizer é que existem algumas consultorias, algumas assessorias que têm como forma de trabalho o trabalho exclusivamente sobre o êxito. Isso quer dizer que só existirá qualquer tipo de pagamento, de honorário, caso a empresa efetivamente obtenha créditos tributários. Então, nesse sentido, desobriga aquele pagamento obrigatório do empresário, ele só terá qualquer honorário a pagar se antecipadamente ele receber algum tipo de benefício. Então, nesse sentido, isso alivia muito a preocupação de boa parte dos empresários. Isso é verdade, viu? Eu, Obrigada. eu queria já aproveitar, eu tenho uma pergunta aqui para o Giancarlo. Pode ser, Flávio? Posso fazer essa pergunta agora para o Giancarlo? Por favor. Queria Só uma saber... coisinha antes, Henrique. Você com essa resposta, na verdade, já atendeu ao Renato Matias também, que foi a pergunta praticamente idêntica da Manu. Né? Eu acho que ele Isso, está respondendo ali, já respondeu para ele lá. isso, eu Foi já isso, vi Renato? o joinha dele. Já está respondido Exatamente. aí, Renato. Jean, queria saber de Foi. você o seguinte: o que eu posso fazer, o que o empresário pode fazer para se resguardar, para se prevenir contra possíveis indenizações futuras relacionadas a acidentes de trabalho causado pela Covid? O que a gente, como empresário, pode fazer para não ter nenhum tipo de problema futuro? Pessoal, Henrique, na verdade, o que a gente deve fazer é, inicialmente, manter toda a precaução e programas que já existiam antes da própria pandemia, que eram o direito do trabalhador e obrigação das empresas, que é o PPRA, né? Que é aquele programa de prevenção de riscos ambientais, onde estuda todo o local do trabalho, os acidentes que pode haver em virtude da situação ambiental que o trabalhador está lá, e o PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que aí vai ver as atividades do funcionário, se atividade de esforço repetitivo, essas outras coisas, que aí tem que ser feito por um profissional da área, que, na verdade, pode ser o engenheiro ou técnico de segurança do trabalho, ou até um médico mesmo ocupacional. Tá? Isso aí já deveria ser feito ordinariamente, antes, independentemente da Covid-19. Com a Covid-19 e a situação epidêmica que nós vivemos, tá? O que é que a gente aconselha a fazer? Em primeiro lugar, intensificar e adaptar esses programas a essa situação nova, tá? Ou seja, vai ter que ter um isolamento social maior, aquelas salas pequenas que tinham 5 pessoas, só vai poder ter 1 ou 2, né? Vão trabalhar com máscara, alguns EPIs extras com luvas, higienização na entrada e na saída, né? Então, essas são coisas que vão, na verdade, fortificar a questão da segurança no trabalho, né? E vai transmitir também segurança para o trabalhador e para qualquer demanda futura que venha chegar ao judiciário, você está resguardado dizendo que tomou todas as precauções possíveis para resguardar a saúde do trabalhador. E aí sim, talvez você não venha ter nenhuma responsabilidade com algum dano maior que ele venha sofrer. Então, resumindo, é você fazer exatamente o que você faz na sua casa, você faz na sua empresa. Antes, na sua casa, já tinha todo o sistema de limpeza, que você tem uma empregada, tinha algum limpava o pé antes de bater, mas agora você reforçou muito mais. E é isso que a gente deve fazer também na empresa. Tá? E assim, fazendo isso, você vai ter, não só vai evitar algum contágio a mais, mas também vai estar resguardado em relação a futuras indenizações também. Tá legal? Obrigado. Bem, pessoal, acho que a rodada de perguntas entre os expositores encerrou, não é isso? Nesse caso, vamos passar agora para as perguntas dos nossos convidados, cujo o coordenador será Giancarlo, direcionando as perguntas para
os expositores, inclusive ele mesmo. Por favor, João Carlos, fique à vontade. Flávio, eu tenho uma pergunta aqui. Agora, eu não sei, na verdade, para quem direcionar para os dois, tá? Eu acho que é da André, da Q6. Ela faz a pergunta e talvez ou o Henrique ou a Manu possa nos ajudar nesse sentido, tá? Ela fala assim: boa noite a todos. Em relação às obrigações fiscais, sou uma empresa pequena, já sem fluxo e caixa e receita. Mas o governo ainda faz cobrança de impostos sem condições de pagamento. Como ficarão esses débitos ou restrições nas empresas, com base na nossa situação atual? Ou seja, eu acho que ela quer saber, em virtude dessa pandemia, se vai haver alguma questão de perdão, parcelamento, alguma coisa nesse sentido, já para aquelas empresas que não têm um fluxo de caixa muito grande. Eu não sei se poderia ser mais direcionado para o Henrique, para a Manu, ou para os dois. Para os dois. Então, vou começar com o Henrique lá. Henrique, começa com você, Henrique. Faz a tua ponderação e depois passa a bola para a Manu. O governo federal, governo estadual, eles já publicaram algumas medidas no sentido de postergação de impostos. Alguns foram postergados por 3 meses e, na realidade, com aquele sentido de desafogar, aliviar um pouco o caixa das empresas de curtíssimo prazo. A postergação precisa ser entendida que ela não é uma anistia da obrigação. A obrigação ainda persiste, ela ainda existe, só que ela deverá ser restabelecida no momento futuro. E nesse sentido, na parte final da pergunta, como ficarão os débitos e essas restrições? Infelizmente, eu não creio que a entidade, o governo, seja estadual ou federal, estará partindo para medidas de perdoar essas dívidas. Até porque se acredita que, dando a postergação, seria, digamos, a resposta necessária que o empresário precisa. Mas, assim, eu sou solidário a essa pergunta e eu sei que muitas empresas vão precisar muito mais do que postergação de impostos para se manterem ativas e evitar mortalidade. Manu, você completaria com algum outro ponto? Henrique, você falou muito sabiamente. Na verdade, ia depender da tributação. Eu não sei exatamente qual é a tributação, né? Sua, Andréa aqui no caso. Mas, assim, o que eu posso dizer? As empresas do Simples Nacional tiveram uma prorrogação. Então, as empresas do Simples, os impostos federais foram prorrogados 6 meses e os impostos estaduais e municipais foram prorrogados 3 meses. Mas, mais uma vez, como você mesmo comentou, foi uma prorrogação. Em algum momento, a conta vai chegar e você vai ter o Simples Nacional do mês para pagar e o que foi prorrogado. E eu acredito que eles não vão anistiar de maneira nenhuma essa prorrogação. Quando chegar na época deles cobrarem para a gente pagar, eles vão cobrar, não tenha dúvida disso. Só no momento que as empresas começarem a operacionalizar, eles já vão começar as cobranças. Isso para as empresas do Simples. Para as empresas que são do lucro presumido, a situação fica um pouco mais complicada. Por quê? O PIS e COFINS, ele foi prorrogado, realmente. Mas o IRPJ e CSLL, para as empresas do lucro presumido e real, tá? PIS e COFINS foi prorrogado, mas o IRPJ e CSLL não foram prorrogados. E a gente não tem previsão de prorrogação para IRPJ e CSLL. Então, o estadual, o imposto estadual do estado de Pernambuco, por exemplo, ele não foi prorrogado, o imposto estadual do estado de Pernambuco. E vários estados também não prorrogaram, porque eles realmente estão precisando do dinheiro do ICMS. Então, está acontecendo mais prorrogação do que anistia, do que redução. E eles vão, sim, em algum momento, cobrar essa dívida das empresas. Porque, inclusive, o governo vai precisar cobrar essas dívidas para ele poder se reerguer. Porque eles estão tirando de orçamento público de onde eles não têm para pagar esses auxílios e benefícios emergenciais. Então, com certeza, vai chegar o momento de pagar. Para não dizer que eles não reduziram nada, eles reduziram a parte de terceiros que a gente paga do INSS.
eles prorrogaram a parte patronal do INSS e a parte que a gente contribui para o SENAC, SENAI, SESC foi reduzida em 50%. Alguns tipos de contribuições, mas só isso. E o FGTS, é claro, foi suspenso por 3 meses e vai pegar esse valor e vai parcelar de julho a dezembro. Mas ainda assim você vai ter que pagar o FGTS. Agora, outra coisa que pode surgir são, na verdade, novos impostos. A previsão é que surja um novo imposto sobre grandes fortunas. Porque como o governo, como é que eu posso dizer? Ele está precisando de recursos, a ideia é que gere novos impostos, como impostos de grande fortuna, que eles estão tentando passar há muito tempo, para conseguir arcar com os orçamentos públicos. Então, a ideia para o final do ano é que a gente vai ter mais novidade para que eles possam encher os cofres públicos para conseguir pagar tudo que eles estão prometendo pagar. Então, realmente, infelizmente, em relação a isso, não temos menções muito boas. Mas em relação a outros processos de negociação e financiamento, a situação já está um pouco melhor, certo? Ok. Giancarlo, eu gostaria de dar um pitaquinho aqui também. Primeiro, uma dica é que todos procurem seus conselhos ou associações que estão ligadas às suas atividades e certamente eles já estão com algumas iniciativas que possam defender suas categorias. Então, vocês busquem eles e façam a devida pressão. Hoje eu vi um vídeo onde uma população se manifestou contra um prefeito que estava roubando, fizeram a investigação e a Câmara destituiu, cassou o prefeito. Então, você vê que a população pode agir bastante nessa questão. Então, vocês não deixem ao relento, não. Vocês busquem mesmo. Agora, uma outra coisa que eu queria falar, que foi na fala de Manu, a respeito das implicações dessa pandemia. Porque muita gente fica imaginando, quando acabar a pandemia, está tudo resolvido. Mas as implicações, elas perduram por muito tempo. Então, a austeridade é fundamental para que a gente consiga sobreviver, a gente que eu falo são as empresas, consigam sobreviver a tudo que vai acontecer durante esse período, que não vai ser curto, vai ser longo. Então, Giancarlo, se você tiver mais alguma questão para trazer para nós, por favor. Tenho sim, Flávio. Na verdade, tenho duas perguntas para fazer. Uma é minha e a outra eu vou passar aqui depois. A minha é diretamente para o Henrique. Henrique, você tem falado muito que essa questão da recuperação, a princípio, você já falou que não tem custo, que isso é uma coisa ótima, não tem custo inicial, ou seja, o empresário não tem que desembolsar daquele fluxo de caixa que já está comprometido nesse momento para poder dar entrada nesse processo, que muitas empresas têm isso aí e às vezes é muito dinheiro. Mas outra coisa importante, e prazo para isso, Henrique? Será que sai rápido? Antes dessa pandemia eu já estou com algum dinheiro no bolso? Só vai sair em 2025? Como é que fica essa situação? Conta para mim. Giancarlo, é o seguinte, felizmente a resposta é uma resposta positiva para muitos empresários. Existe um caminho que é o caminho administrativo. Ele, diferente do caminho judicial, o caminho administrativo, ele não exige advogado, ele não exige a distribuição de uma ação. Consequentemente, não se espera anos até a resolução da questão. O meio administrativo, quando eu falo da revisão dos impostos e possível recuperação, esse meio administrativo ele tem como característica ser muito ágil e rápido. Logo após identificada as oportunidades, elas podem ser utilizadas de pronto. Quando eu falo utilizadas, é porque os créditos eventualmente encontrados para a empresa, eles são utilizados para pagar os impostos vincendos. Então, o imposto ele deixa de ser pago porque ele é utilizado através do crédito identificado. Então, não existe mora, não existe atraso, não existe demora. É algo muito rápido e, acima de tudo, seguro, e tudo isso está amparado pela legislação e tudo funciona dentro do ambiente de guias da própria Receita Federal.
É assim que funciona, bem rápido. Ok, Henrique. Agora, eu tô com uma pergunta aqui, Henrique, que veio pelo WhatsApp, que foi para Manu. Na verdade, eu acho que ele conhece ela, viu? Eu acho que é o Cláudio da OST aqui. Ele fez a pergunta, mas saindo um pouco do contexto aqui da proposta que a Manu veio hoje oferecer, que foi a questão mais financeira. Ele está indo mais para a questão trabalhista, Manu, mas eu acho que você domina todas as duas, então eu não vou ficar muito preocupado em fazer isso aqui para você, não, tá? Ele dá basicamente isso, que tem muitos contratos, não só na empresa dele, mas no Brasil todo, que foram sujeitos agora estão sob aquela suspensão e ou a redução da carga horária salarial. Como é que tá? Como é que vai ser a pretensão dos contadores? Como é que está essa situação e a previsão de recebimento desse pessoal? Vai ser o mesmo sufoco que vai estar tendo agora com esse pessoal do benefício essencial da Caixa ou vai ser um pouco mais tranquilo? Jean, esse é um dos motivos pelo qual grande parte dos contadores hoje em dia estão enlouquecidos, né? Porque a nossa previsão do benefício emergencial é que seja não tão caótico quanto o auxílio emergencial, mas que seja bem complexo. Para vocês terem uma ideia, muitas pessoas não têm conta bancária e a gente enviou elas para solicitar o benefício emergencial e elas vão ter agora que visualizar esse benefício emergencial e conseguir movimentar eles por um aplicativo chamado Caixa Tem. Então, todo mundo que não tem conta bancária, funcionário que não tem conta bancária, que foi suspenso e reduzido, vai ter que entrar no aplicativo Caixa Tem para conseguir fazer pagamentos de contas, movimentar, fazer transferências, utilizar cartão de débito online, fazer saque em autoatendimento de maneira agendada, tudo pelo Caixa Tem. E parece a mil maravilhas quando a gente fala assim, mas na verdade o Caixa Tem está dando muito problema. As pessoas não estão conseguindo acessar direito, não estão conseguindo visualizar o benefício emergencial, não estão conseguindo transferir, não estão conseguindo fazer nada. Então, isso cria uma situação caótica na qual nós estamos hoje no dia 5 de maio. A folha era para ter sido pago esse mês até o dia 7. E tem gente que está com previsão de pagamento dia 22 de maio para receber o benefício emergencial. Tem gente que vai receber apenas dia 20 de maio o salário. Então, enquanto eles estão acostumados a receber no 5º dia útil do mês subsequente, tem alguns que estão programados para receber dia 20, 22, 23. Então, isso está causando um pouquinho de insatisfação, problemas internos de pessoas realmente procurando saber, querendo saber o que está acontecendo que não saiu o benefício, porque realmente o processamento está sendo muito lento. Muito lento. As informações não estão batendo, estão tendo informações incoerentes, problemas no site. Mas, assim, com a fé em Deus, as coisas não vão ser iguais ao auxílio emergencial, não. Vão ser um pouco melhor. A gente vai sentir dificuldade nesse primeiro mês. Mas a nossa previsão é que do segundo mês em diante as coisas finalmente se alinhem e não aconteçam tantos problemas como aconteceu agora. Porque tudo que é a primeira parcela, primeiro mês, é complicado. Entendeu? Inclusive, eu vou disponibilizar lá no grupo, logo depois dessa live, um manual de como você conseguir consultar o seu benefício emergencial. Então, se você tem trabalhadores que foram suspensos e reduzidos e eles estão com benefício emergencial, com esse manual eles vão conseguir acompanhar o passo a passo para conseguir verificar o seu benefício emergencial, ver qual é a data que vai ser parcelado, qual é a conta que vai ser depositada, qual é a data de recebimento e valor. Tudo bem detalhado, se está processado e se não está. Então, eu vou mandar depois esse manualzinho lá no grupo, porque eu acredito que seja muito importante para todos os empregadores, né? Facilita na comunicação com o empregado. Certo? Valeu, Manu. Ô, Flávio, não sei se o Flávio me dá licença para fazer uma observação bem rápidazinha aqui, tá? Antes de terminar, que já está quase estourando o horário, mas assim, só queria deixar uma mensagem bem rápida, reforçando que, com relação ao que eu me propus hoje falar no tema da palestra, que foi aquela resposta do STF com relação à suspensão de alguns artigos da medida provisória, tá? Ela teve muito mais um caráter político, tá certo que protegeu o trabalhador, tudo, mas ele foi muito mais incentivador e foi para dizer assim ao governo, olha, vamos respeitar o isolamento social. Foi mais para prender e reforçar esse isolamento social do que tudo. Ou seja, teve uma repercussão muito mais temerária, o empresário ficou muito mais com temor de abrir hoje clandestinamente, tá? do que vir a tentar burlar os decretos estaduais. Vou te dar um exemplo. Tenho clientes que são da área do comércio e estão tentando, apesar do decreto do governador determinando
o fechamento total do comércio, estão tentando abrir até no próprio centro da cidade, né? Não, mas eu estou com poucas pessoas, obviamente, contra a minha orientação. Já dei orientação, olha, infelizmente, vamos tentar outras formas de vender, vamos fechar o atendimento presencial, vamos fazer o atendimento através do atendimento virtual, a venda o e-commerce, vamos fazer para tentar não só evitar uma multa do governo, mas também até um problema de contágio maior. Ou seja, se, por exemplo, você perguntou no começo se havendo um contágio, como é que eu vou provar que foi, na verdade, culpa do empregador? Não, se ele pegou vindo ao trabalho ou no ambiente de trabalho. Se for um comércio, uma atividade comercial que esteja vetada hoje pelo governo e ele está abrindo clandestinamente, vai se presumir que foi culpa dele. Ele pode ter pego ele pode ter ido só um dia no trabalho. Mas já que ele já está fazendo acordo irregular, vai se presumir que foi culpa dele e a responsabilidade dele. Então, assim, o que eu aconselho? Primeiramente, vamos respeitar a questão, se eu não quero nem entrar no debate aqui, se o isolamento social é a forma correta de combate ou não. Se o lockdown vai ser eficiente ou não. Mas, infelizmente, é o que nós temos para hoje. Os órgãos governamentais determinaram isso. E a gente não pode simplesmente bater de frente e infringir uma determinação porque a gente acha que está errado. A gente pode lutar e tentar modificar isso, não combatendo e infringindo essa regra. Tá? Flávio, eu vou passar aqui, depois dessa palavra aqui, vou passar a palavra para você. Tá? E eu acho que estou sem mais perguntas aqui. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar antes da gente encerrar ou não. Giancarlo, teria umas 2 questões, mas foi eu mesmo que elaborei. Está mudo o seu, Flávio. Está mudo? Agora melhorou. Agora pegou. Eu elaborei 2 questões. Uma você respondeu e a outra foi para Manu. Mas como a gente estourou o horário, a gente pode encerrar e vou pedir a vocês para darem suas palavras finais e a gente poder encerrar nossas atividades de hoje. Eu queria só ser o primeiro, porque assim, eu vou fazer as minhas palavras finais que eu acabei de falar e economizar e doar o tempo para vocês dois. Tá bom, pessoal? Perfeito. Vai lá, Manu. Começa aí, depois o Henrique termina. Ou vice-versa. Não, é melhor o Henrique, já está com o microfone aberto. Vai lá, Henrique. Pessoal, quero agradecer a presença, a audiência e, mais uma vez, reforçar o convite que, nessa próxima sexta-feira, mais uma vez, Empresário Amigo estará no ar com o seu webinário, com 3 novos consultores, discutindo temas que são bem relevantes, importantes no momento. É uma forma da gente ajudar quem está precisando de ajuda. Boa noite. Perfeito, Henrique. Obrigado. Manu, pode falar? Posso sim, por favor. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto em que o objetivo realmente é ajudar os empreendedores a passar por essa fase, sendo todos nós também empreendedores. E como vocês sabem que eu gosto de iniciar e terminar com a frase, eu gostei muito dessa frase que diz o seguinte: os empreendedores falham em média 3,8 vezes antes do sucesso final. O que separa os bem-sucedidos dos outros é a persistência. Então, gente, a gente vai falhar. A gente vai falhar no nosso planejamento, a gente vai errar no planejamento, a gente vai errar no planejamento financeiro, a gente vai errar em várias medidas. Mas eu acho que é a persistência que vai determinar o nosso sucesso. Porque se você não tenta, você nunca vai errar. Mas também, se você não tentar, você nunca vai saber o que poderia ter sido. E o sucesso que você poderia ter trazido depois de tudo isso. Então, realmente, a mensagem que eu deixo aqui hoje é: tenham persistência, tenham resiliência aí de se segurar e segurar firme nesse período. Ok, Manu. Aliás, isso é uma regra do pessoal de marketing, viu? Você tenta várias vezes para descobrir a melhor solução. Então, não é diferente com planejamento também, não. Giancarlo, as suas considerações finais. Não, Flávio, eu fiz as considerações já aquelas palavras que eu dei anteriormente, né? Eu acho que só para agradecer agora no final para todo mundo a atenção e a paciência de todo mundo e reforçar que a gente está sempre aberto lá no grupo para poder receber não só perguntas, mas também sugestões até de pauta também para o próximo webinar, se o pessoal quiser sugerir lá, a gente fica sempre aguardando aí, tanto no privado também, tá bom?
Perfeito, Giancarlo. Eu queria trazer aqui 2 lembretes, que para quem tiver interesse numa consultoria ou fazer alguma pergunta, pode fazer no privado, que a gente encaminha para o consultor lhe procurar particularmente para poder dar a orientação que você precisa. E uma outra, é muito importante que todos possam divulgar para outros empresários, porque, no final de contas, todo mundo precisa. E quando a gente faz isso, a gente pode estar ajudando a salvar uma empresa e a salvar diversos empregos. Então, não se esqueçam, sexta-feira tem novamente o webinário, divulguem dentro do possível nas suas redes e nos seus contatos, tá bom? Então, quero desejar a todos boa noite e até sexta-feira para estarmos juntos novamente. Um abraço a todos, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço a todos, gente. Boa noite.